Existe uma frase que, quando dita em voz alta, faz o mundo inteiro parar. Eu me arrependo de ter tido filhos. Não é estou cansada, não é difícil, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso. E tem mulheres dizendo isso, em voz alta, em redes sociais, em estudos, em terapia. Mães que amam os filhos, que cuidam, que não abandonaram, mas que, se pudessem refazer, não teriam escolhido a maternidade. Isso não é clickbait, não é exagero, não é invenção de internet. É um fenômeno real, crescente, e que está quebrando um dos tabus mais profundos da cultura humana, a ideia de que maternidade é realização automática. Se você está sentindo desconforto agora, é porque você deveria estar sentindo, porque essa verdade desafia algo que sustenta boa parte da nossa compreensão de amor, família e identidade feminina. E ignorar isso não faz desaparecer. Ao final deste vídeo, você vai entender por que mulheres estão dizendo isso em voz alta agora, o que essa revelação diz sobre o custo real da maternidade no mundo moderno e por que reconhecer arrependimento materno não é destruir a maternidade, é torná-la mais humana. Não é sobre julgar mães, não é sobre defender ou condenar escolhas. É sobre olhar para um sistema de expectativas e entender por que ele está gerando esse tipo de dor. E se você quer entender o que está acontecendo com a forma como a gente constrói família, identidade e valor social, você precisa entender isso. Primeira coisa, arrependimento materno não é a mesma coisa que não amar os filhos. É possível e comum uma mulher amar profundamente os filhos e, ao mesmo tempo, olhar para a própria vida e pensar: se eu soubesse o que sei hoje, eu não teria escolhido isso. Porque arrependimento não é sobre a pessoa que nasceu, é sobre o que foi perdido no processo. Tempo, corpo, identidade, carreira, sono, liberdade, sonhos. Versões de si mesma que nunca vão existir. E isso não é ingratidão, não é egoísmo, é luto. Luto por uma vida que poderia ter sido e não foi. Luto por escolhas que não podem ser desfeitas. E a contradição é brutal. Você pode amar alguém e, ao mesmo tempo, carregar o peso de tudo o que você sacrificou para que essa pessoa existisse. Isso não cabe na narrativa social, não cabe no Instagram, não cabe na frase "filho é a maior bênção", mas cabe na realidade de milhares de mulheres. E quando a gente finge que isso não existe, a gente não protege a maternidade. A gente sufoca quem está vivendo isso em silêncio. Agora, vamos falar sobre algo fundamental, porque tem uma distância gigante entre a ideia de maternidade e a realidade da maternidade. A ideia, amor incondicional, realização, propósito, conexão profunda. A realidade, exaustão crônica, invisibilidade social, perda de identidade, culpa constante e solidão estrutural. Vamos listar o que ninguém fala antes de você engravidar. Você vai perder o sono. Não dormir menos. Você vai viver anos em privação de sono crônica, que afeta a memória, humor, saúde mental e física. Você vai perder o corpo. Não só engordar. Gravidez muda ossos, músculos, hormônios, cabelo, pele. Algumas dessas mudanças são permanentes, e ninguém te prepara para olhar no espelho e não se reconhecer. Você vai perder a carreira. Mesmo que você volte a trabalhar, você volta com penalidade. Menos oportunidades, menos tempo, menos energia, e o mercado não espera. Você vai perder a identidade. Você deixa de ser você e vira mãe de alguém. Suas conversas, suas roupas, suas escolhas, seu valor social, tudo isso vai orbitar ao redor de outra pessoa. Você vai perder tempo, anos, décadas. Tempo que você não vai usar para viajar, estudar, construir, descansar, existir sozinha. E você vai perder a si mesma, porque maternidade não é um papel que você desempenha, é uma reconfiguração total de quem você é. E tudo isso é vendido como sacrifício de amor. Como se sacrifício fosse sempre nobre, como se perda fosse sempre recompensada. Mas e quando não é? E quando a conta não fecha? Quando o amor pelos filhos não apaga o luto pela vida que você perdeu? A sociedade não tem resposta para isso, porque a sociedade não quer ouvir. Porque se a gente admitir que maternidade pode custar demais, a gente precisa admitir que a gente está pedindo isso das mulheres sabendo do custo. E isso é desconfortável demais. Mas aqui vem uma questão essencial. Arrependimento materno não é novo. Mulheres sempre sentiram isso. O que mudou é, agora elas estão falando. E tem 4 forças principais que explicam por quê. Primeira força, linguagem. Até pouco tempo atrás, não existia nem vocabulário para nomear essa experiência. Mãe arrependida era impensável. Você podia ser cansada, estressada, sobrecarregada, mas nunca arrependida. Agora existe pesquisa, existe termo, existe livro, como Regretting Motherhood, da socióloga Orna Donath. E quando você consegue nomear algo, você consegue reconhecer que não está sozinha. Segunda força, redes sociais. Pela primeira vez na história, mulheres conseguem falar sobre maternidade fora do controle social imediato. Anonimato, comunidades, grupos. E isso cria validação coletiva. Eu também sinto isso, vira, isso é real.
Não é que redes sociais criaram o arrependimento, elas tornaram impossível continuar fingindo que ele não existe. Terceira força, maternidade intensiva. A expectativa sobre mães hoje é absurda. Não basta cuidar, você precisa ser pedagoga, nutricionista, psicóloga, entertainer, coach emocional. Você precisa amamentar exclusivamente por meses ou vira negligente. Você precisa estar presente 24 horas por dia, 7 dias por semana ou vira egoísta. Você precisa equilibrar carreira, casa, filhos, casamento, aparência, saúde mental ou vira fracassada. Essa lista de exigências não existia há 30 anos e ela é impossível de cumprir. E quando você falha, porque você vai falhar, porque é impossível não falhar, a culpa é sua, não do sistema, sua. Quarta força, custo econômico e social. Ter filho ficou caro, financeiramente, profissionalmente, socialmente, e a estrutura de suporte desapareceu. Não tem vila, não tem avó morando perto, não tem comunidade. Você está sozinha, com uma criança, em um apartamento, sem dormir, sem carreira, sem identidade. E quando você olha para isso e pensa, não era isso que eu esperava, você não está sendo ingrata, você está sendo lúcida. E isso nos leva a outro ponto crucial. Tem um mito que sustenta tudo isso. Mulher nasce para ser mãe. Instinto materno, relógio biológico, destino natural. Vamos ser diretos. Isso não é biologia. É construção cultural. Sim, mulheres têm útero. Sim, corpo feminino é capaz de gerar vida. Mas capacidade não é destino. Homens têm capacidade de ejacular. Isso não significa que todo homem nasce para ser pai. E mais, mesmo entre mães, o instinto materno não é automático. Muitas mulheres precisam aprender a cuidar. Muitas sentem nada nos primeiros meses. Muitas têm depressão pós-parto. Porque maternidade não é instinto. É trabalho emocional, físico e mental. E quando a gente vende isso como natural, a gente torna invisível o esforço. E quando o esforço é invisível, o arrependimento vira falha moral. Mas não é. É só a consciência de que você fez uma escolha ou aceitou uma pressão que mudou sua vida de forma irreversível e você não gostou do resultado. E isso não te torna monstro, te torna humana. Agora, analisando esse cenário com mais atenção, percebemos algo importante, porque arrependimento materno não é sobre mães ruins. É sobre um sistema que vende maternidade como realização universal e depois abandona quem compra a promessa. É sobre uma cultura que exige sacrifício feminino como prova de amor e depois culpa quem sente o peso. É sobre uma sociedade que romantiza a maternidade na teoria e invisibiliza, desvaloriza e sobrecarrega mães na prática. Pensa nisso. A gente glorifica amor de mãe, mas a gente paga mal, ou não paga, trabalho de cuidado. A gente romantiza família, mas a gente penaliza mulheres que engravidam no mercado de trabalho. A gente fala em instinto materno, mas a gente não oferece licença decente, creche acessível, suporte em saúde mental. A gente quer que mulheres sejam mães perfeitas, mas a gente não quer sustentar o que é necessário para isso acontecer. E aí, quando uma mulher olha para tudo isso e fala, eu me arrependo, a gente age como se ela fosse o problema. Mas ela não é. Ela é só a primeira a dizer em voz alta o que o sistema já sabia. Maternidade, do jeito que a gente construiu, é insustentável. E fingir que não protege ninguém, só silencia quem está sofrendo. Então, o que está acontecendo com as mães que se arrependeram da maternidade? Elas estão dizendo a verdade. E a verdade não é confortável, não cabe em post motivacional, não resolve com frase de autoajuda, mas é necessária. Porque reconhecer que maternidade pode custar demais não é destruir maternidade, é torná-la mais honesta, mais humana, mais sustentável. É dizer, se a gente quer que mulheres escolham isso, a gente precisa parar de mentir sobre o que isso exige. E isso muda tudo. Muda como a gente prepara ou não jovens para a parentalidade. Muda como a gente estrutura trabalho, creche, licença, suporte. Muda como a gente fala sobre amor, sacrifício e valor feminino. E muda como a gente trata quem diz eu me arrependo. Porque essas mulheres não estão pedindo pena, estão pedindo para serem vistas. E você, agora, entende por quê. Se isso fez sentido, escreve nos comentários. O que você nunca ouviu ninguém falar sobre maternidade que deveria ser dito? Porque o mapa do que mudou está sendo desenhado agora, e você faz parte disso.